Shalom a todos os irmãos, shalom também aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, aqui no canal da CMB no Brasil. Estamos na congregação do Itaim Paulista. Desde já quero pedir a você que se inscreva no canal da CMB no YouTube, deixe seu like nos vídeos. Se não gostou do conteúdo, pode deixar o seu dislike. Faça o seu comentário, se houver alguma curiosidade, pode deixar as suas perguntas. E se precisar de algum material específico sobre algum tema, é só nos pedir pelos números de celular que estão aí no primeiro comentário. Amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante, que poucos analisam, né? Existem algumas passagens das Escrituras que são elas são muito importantes de serem desenvolvidas, porque falam diretamente sobre a questão da salvação. Uma das coisas pouco exploradas hoje é a questão da salvação. Existem diversas igrejas, existem diversas doutrinas, mas nós percebemos que o tema salvação, ele tem sido pouco explorado. O que tomou o lugar desse tema, que na realidade é o tema principal das Escrituras, o que tem tomado o lugar dessas mensagens, desses ensinos, é a questão da prosperidade, das curas. As instituições religiosas têm se esforçado muito nesta questão para atrair pessoas, por meio de temas que falam sobre prosperidade e sobre cura. Não que essas questões não sejam importantes. É importante falar sobre prosperidade? Claro. Falar sobre cura, ministrar cura? Claro que tudo isso é muito importante. Mas veja bem que a Escritura, ela deixa claro que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. Não se está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Estão buscando as coisas materiais em primeiro lugar. O reino é se sobrar tempo, Então nós precisamos enfatizar algumas questões, irmãos, que são extremamente importantes para aqueles que querem fazer parte do reino do Senhor Yeshua HaMashiach, ok? Então eu quero ler com vocês, nós vamos acompanhar aqui pelo telão, Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15. O texto diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então veja que a entrada no reino, ela é condicional. Não é qualquer um que vai entrar no reino. Então, se eu tenho uma preocupação com o reino, que é a salvação, que é desfrutar da eternidade com Yeshua HaMashiach, eu preciso estar atento às condições que as Escrituras colocam para mim. Os ensinamentos do Eterno certamente me darão esclarecimentos sobre isso. A falta de compromisso que nós enxergamos em relação às Escrituras Sagradas é algo absurdo. A falta de compromisso com o que a Bíblia ensina é absurda. E quando olhamos para esse texto, que é o último capítulo do livro da Revelação, dado a João, revelação para o último tempo, revelação que é para os nossos dias,
para termos ciência daquilo que iria acontecer dentro desse período histórico, e termos certeza de que estamos no caminho correto, e de que estamos verdadeiramente trilhando, fazendo aquilo que é importante para a nossa vida, no que diz respeito à conservação para a vida eterna, para o reino de Yeshua HaMashiach, precisamos fazer essa devida observação. Então, critério, vamos voltar no 14. Olha só, ali o texto coloca sobre ter o direito à árvore da vida. Então, quem é que vai ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas? O texto coloca, é condicional. Não é qualquer um que vai tocar a árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Isso é um fato. Isso é uma questão condicional. Qual que é a condição? O texto coloca que são aqueles que guardam os seus mandamentos, os mandamentos do Eterno. Então, aqueles que guardam os mandamentos do Eterno, a esses são dados os direitos a ter acesso à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Aí vem aqueles que são descompromissados com a questão das obras e questionam: mas pastor, a salvação não é pelas obras. Bem, nós não estamos falando de obras propriamente dita, porque veja bem, essa questão de obras hoje causa tanta discussão que as pessoas enfatizam que a salvação não é pelas obras, mas as pessoas em Apocalipse são julgadas por qual meio? Serão julgadas pelo meio do quê? Não são por causa das obras? Cada um será julgado segundo as suas obras. Então, se as obras não me salvam, elas me condenam. E se as obras me condenam, então eu não posso me dar ao luxo de viver uma vida como se nada existisse. Viver uma vida como eu vivia antes, uma vez que para muitos o Eterno só quer o coração. Não é isso? Uma vez que eu aceito Yeshua HaMashiach como meu Salvador, eu tenho que viver uma vida contrária àquilo que eu vivia. A maneira como eu encarava o mundo, a maneira como eu enxergava determinadas questões, eu preciso renovar a minha mente. E de que maneira eu faço isso? Observando a sua palavra, observando os seus mandamentos, os seus ensinos. Eu vivia uma vida completamente contrária aos ensinos do Eterno. Quando eu venho para Yeshua HaMashiach, eu dou de cara com o quê? Com seus ensinos. Eu fico diante do quê? Da sua palavra, dos seus ensinamentos. Então eu preciso me adaptar a essa nova realidade de vida apresentada pelos ensinamentos do Eterno, que estão onde? Nas Escrituras Sagradas, no Tanakh, no Brit Hadashah. Eu preciso fazer essa observação, porque agora a minha vida precisa ser pautada pelo quê? Pelos ensinamentos do Eterno. Então eu preciso entender que as obras, elas podem me levar à condenação, porque o texto de Apocalipse já diz isso. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e as pessoas foram julgadas pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Então entendo que querem se apegar ao fato das obras não salvarem, mas então se apeguem também à questão das obras condenarem. E se elas condenam, eu preciso tomar cuidado com o que eu ando fazendo, com a vida que eu levo. Porque servir a Yeshua não é simplesmente num culto levantar a mão e dizer: eu aceitei Yeshua. Não, você tem que viver uma vida pautada pelos ensinamentos dele. Isso é uma realidade. Então aqui é uma questão condicional, não é doutrina da CMB, não é uma doutrina específica da CMB, não é ensinamento de pastor radical, não é. O texto bíblico coloca que ter acesso à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas é uma questão condicional. Qual é a condição?
bem-aventurados ou felizes aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso é fato. Aqueles que guardam os seus mandamentos. Agora o versículo 15. Aqui também é uma questão condicional. Quem está vivendo desta maneira, que será citado aqui agora, segundo o versículo 15, ficarão de fora. Então, se esses vão ficar de fora, eu não posso fazer parte desse time. Eu tenho que estar fora dessa plataforma, dessa bolha. Quem são? Aqueles a quem a Escritura está dizendo que vai ficar de fora. Ah, pastor, você está julgando. Eu não estou julgando, nós estamos fazendo uma leitura bíblica. Ou nós aceitamos o que a Bíblia ensina e alerta, ou fica difícil, cada um vive o que quiser. Ali diz: ficarão de fora os feiticeiros, os fornicadores e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então quem ama a mentira e quem comete a mentira ficarão de fora também. Agora é que nós entramos num oceano de conhecimento a respeito disso, porque segundo a Bíblia, o que é mentira? O que é a mentira segundo as Escrituras? Porque a mentira pode ser o fato de alguém contar para outro algo contrário, algo que não aconteceu, algo inexistente. A pessoa vai lá e fala: ah, isso é uma mentira. Agora, quando nós enquadramos mentira segundo as Escrituras, aí a coisa entra por outro caminho. E eu gostaria de enfatizar com vocês alguns textos da Bíblia que falam sobre isso. Provérbios 12, 22. O texto de Provérbios 12, 22 diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Eterno. Então o Eterno abomina os lábios mentirosos, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios capítulo 12 ainda, versículo 17. Nós vamos ler até o 20. Olha só. Capítulo 12, versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça. Ou seja, todo aquele que fala a verdade para o seu irmão, ele comete o quê? Justiça. Mas a falsa testemunha diz o engano. Versículo 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. 19. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. A questão de contar mentiras ou coisas falsas é um mandamento, irmãos, e está em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Olha só: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, falso testemunho, mentira, engano, está tudo dentro de um pacote só. Tudo dentro de um pacote só. Então precisamos tomar cuidado com essa questão, porque quando eu falo para alguém que Yeshua ensinou algo que ele nunca ensinou, eu estou cometendo um ato de engano religioso. Quando eu ensino para alguém que Yeshua aboliu isso, que o apóstolo Paulo disse que aquilo outro foi abolido, que as coisas não são dessa maneira, quando eu digo de forma aberta
que algumas coisas foram invalidadas pelas Escrituras, principalmente no que diz respeito ao mandamento de Deus, então eu cometo o pecado. Então, todo aquele que ama e comete a mentira ficará de fora. Então, quando eu digo para os membros da congregação que o Eterno aboliu seus mandamentos, que Yeshua aboliu, que tinha um propósito transitório, e isso não aconteceu, eu estou cometendo um ato de engano, é mentira. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses capítulo 3, versículo 9, olha só. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, mas vos revestistes do novo, que se renova para o quê? Para o conhecimento. Então o versículo 9 diz o quê? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Não mintais uns aos outros. Versículo 10. Revistam-se do novo homem, que se renova para o conhecimento. Então uma pessoa sem conhecimento de Deus, ela pode, de forma tranquila, passar informações equivocadas sobre os ensinamentos de Yeshua HaMashiach, sobre as Escrituras Sagradas. Nós temos nas mãos um livro que vem de origem judaica, é literatura judaica. Então, para nós entendermos de forma mais clara, mais aprofundada as Escrituras Sagradas, eu preciso, no mínimo, irmãos, entender um pouquinho o que é uma literatura judaica, quais são os ensinamentos que o Eterno deu à nação judaica. Porque senão eu pego os ensinamentos que o Eterno deu e trago-os para a minha cultura, adaptá-los à minha cultura, ao meu conhecimento ocidentalizado, e aí cometemos diversos equívocos interpretativos, e o equívoco interpretativo nunca se tornará verdade, irmãos. Vai ser sempre engano, vai ser sempre um equívoco. Precisamos tomar bastante cuidado com isso, porque as Escrituras Sagradas são uma só, tem uma única origem, mas olha a quantidade de doutrinas e ensinos diferentes que tem por aí. Não era para ser assim, não deveria ser assim. Nós temos um povo religioso, completamente fragmentado, ensinando coisas, às vezes de forma contrária um ao outro, mas todo mundo está certo. Está todo mundo certo, todo mundo está falando a verdade. Não está. Não está. Isso é um problema. Precisamos ter o devido cuidado para não cometermos esse erro e ensinarmos as pessoas de forma equivocada. É um erro, irmãos. Às vezes esses ensinos, ao invés de trazer as pessoas para mais perto do Eterno, distancia. E isso é um problema. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha só. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então ali enfatiza novamente a questão do mentiroso. Então todo e qualquer tipo de mentira, de engano, o texto está dizendo que não entrarão no reino. Aí eu pergunto para vocês, amados, todo mundo, todos hoje, dentro dessas instituições religiosas, todos eles estão ao mesmo tempo falando a verdade? Mesmo um sendo contrário ao outro? Mesmo um contradizendo o outro?
Como que é isso? Olha, uma das coisas que Yeshua HaMashiach disse é para que nós tomássemos cuidado. Quando os discípulos no Monte das Oliveiras o indagaram sobre os sinais da sua vinda, os sinais que iriam mostrar que a sua vinda estaria muito próxima, a primeira coisa que ele falou foi: acautelai-vos, tomem cuidado. Por quê? Porque aparecerão muitos falsos profetas, e eles enganarão a muitos. Ou seja, o engano religioso teria um efeito muito grande. É o profeta, ou seja, é alguém religioso, se apresenta como alguém religioso, mas é falso. E um religioso falso, ele ensina o quê? Ensinamento falso. Ensinamento falso vem da parte do Eterno? Não. Vem de quem? Do adversário das nossas almas. Foi desta maneira que o adversário enganou Adão e Eva e Adão. Foi dessa maneira, ensinando algo contrário à palavra do Eterno, amados. Então tudo aquilo que é contrário à palavra do Eterno, tudo aquilo que o Eterno não ensinou, se torna o quê? Engano, mentira, e afasta as pessoas da presença do Eterno. É por isso que ele está dizendo, por meio de Yeshua HaMashiach, na revelação dada a João, que esses não entrarão no reino, tanto os que cometem quanto os que amam. E qual que é a diferença? Amados, há lideranças que têm conhecimento. Há lideranças que têm conhecimento suficiente para aplicar na sua vida pessoal e passar para as suas congregações os verdadeiros ensinos do reino. A Torá, o Tanar, o Hadashá, tem condições de passar o conteúdo contextualizado, mas não fazem por quê? E aqui eu gostaria de deixar um testemunho pessoal de um pastor que nós estudamos com ele, e depois que nós terminamos o estudo, ele nesse aspecto até que foi humilde. Ele disse: eu não tenho como contestar a exposição bíblica que vocês fizeram aqui. Eu não tenho como contestar. A exposição foi muito bem embasada. Eu não tenho como contestar. Mas eu não posso pregar isso na minha igreja. Ele disse isso para nós. Eu não posso pregar isso na minha igreja, porque se eu pregar isso na minha igreja, ela vai ficar vazia. Foi o que ele disse para nós. E nós estudamos sobre o Shabat, o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, que uma lei que não foi abolida, o contrário do que muitos estão dizendo aí fora. Muitas instituições vivem o domingo de adoração ao sol, sempre foi um dia de dedicação ao sol, E quando nós estudamos com ele sobre o Shabat, sobre o sábado, os 10 mandamentos de uma forma geral, ele não teve como contestar a exposição. E o outro tema que nós estudamos foi batismo em nome do Messias, batismo em nome de Yeshua HaMashiach, o batismo em nome do Messias. Você não vai encontrar na Bíblia ninguém batizado na pronúncia de títulos. Você não vai encontrar uma só alma sendo batizada nas Escrituras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar pessoas sendo batizadas em nome do Messias, em nome de Yeshua HaMashiach. E aí nós conversamos, estudamos com ele, fizemos a exposição, e ele disse isso para nós: se eu pregar, se eu der esses ensinamentos na igreja onde eu sou pastor, ela vai ficar vazia. Então qual é o interesse dessas lideranças? Igreja cheia. Igreja cheia. Não importa o que está ensinando, o que está falando lá, o que importa é que a igreja esteja cheia. Olha o erro com que nós estamos lidando. Então o que importa é a igreja cheia. O reino não tem importância. O importante é o presente, o futuro. Amados, isso é muito importante, isso é gravíssimo, porque os que amam a mentira são aqueles que têm conhecimento, mas preferem demonstrar a sua paixão pelo engano.
Os que cometem são aqueles que simplesmente não têm interesse de se aprofundar. Tem as escrituras nas suas mãos, mas não tem interesse. Preferem ir na onda dos outros. Preferem se adaptar àquilo que já existe. Então as doutrinas das igrejas, elas não representam a verdade bíblica. Aqui nós não temos uma doutrina específica, porque o nosso conteúdo de ensinamento é toda a Escritura. Então os ensinamentos do Eterno são ensinos de milênios, ensinos que atravessaram milênios e hoje estão nas nossas mãos. Com Yeshua HaMashiach houve a plenitude para os gentios, a entrada dos gentios naquilo que já existia. Fomos enxertados na oliveira verdadeira por Yeshua HaMashiach, ou seja, as promessas que foram dadas a Abraão, Isaac e Jacó, que neles seriam benditas todas as famílias da terra, só pôde ser cumprida, essa promessa só pôde ser cumprida na pessoa de Yeshua HaMashiach. É nele que todas as famílias são benditas. A promessa se cumpre por meio de Yeshua HaMashiach. Aí Israel consegue cumprir esta promessa sobre todas as famílias da terra. Yeshua é o fator principal desta promessa, a escada vista por Jacó. Então, amados, precisamos estar atentos a tudo isso, para que não entremos, não nos enquadremos nisso aqui, que a verdade das Escrituras esteja sempre nos seus lábios. Tito capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Então, queridos, a mentira nas Escrituras é algo extremamente grave. É tão grave que se torna algo que não permite a entrada no reino. Os mentirosos, os que amam e os que praticam, não entrarão no reino. Isso é fato, não adianta. Em João 8, 44, Yeshua fala algo extremamente interessante. Quando nós mentimos, nós nos assemelhamos a quem? Quando nós mentimos, quando nós falamos que Yeshua ensinou determinadas coisas, vamos citar exemplo: Yeshua aboliu o sábado, porque Yeshua é o Senhor do sábado. Só em Mateus capítulo 5, verso 17, ele já deixa claro, o texto é claro: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ele está dizendo que não veio abolir a lei, está lá, mas as pessoas falam, não, Yeshua aboliu a lei. Ele está dizendo que não, mas as pessoas estão dizendo que aboliu. Amados, isso é muito grave. Então, tiraram o Messias de contexto, tiraram o Messias do seu contexto, dizendo que ele fez coisas que nunca fez. Ele fala que não veio abolir, nem abrogar, mas cumprir, ou seja, tornar pleno. Aí vem os irmãozinhos aí, protestantes, com a teologia protestante que vem do catolicismo romano, dizendo que Yeshua aboliu a lei, porque curou no sábado. É proibido curar no sábado? Yeshua disse para os fariseus: qual de vocês que caindo o animal no buraco no sábado não vai tirar o animal? Então os fariseus se incomodavam por causa de uma cura feita no sábado, mas se eles encontrassem um animal deles, uma ovelha, um animal doméstico, machucado, caído no buraco, preso numa cerca,
eles lá tiravam, porque isso não é pecado. Agora, olha a mentalidade do fariseu na época. Se importava mais com o animal do que o irmão que estava doente foi curado. E curar no sábado não é transgressão, irmãos. As pessoas estão procurando, sabe, como diz um ditado popular aí fora, muito usado até no interior, estão procurando chifre na cabeça de cavalo. Estão procurando problema onde não existe. Então, ou nós nos adaptamos àquilo que a Escritura verdadeiramente ensina, ou vamos ficar de fora. As obras não salvam, mas para muitas coisas acontecerem na minha vida, há critérios que eu preciso cumprir. Porque se eu não cumprir esses critérios, eu vou ficar de fora. E se elas não salvam, meus irmãos, certamente elas condenam. Então precisamos tomar cuidado com isso. Então, João 8,44 diz: vós tendes por pai o quê? O diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou onde? Na verdade. Então o diabo não se firmou onde? Na verdade. Qual é a plataforma que o diabo está sobre ela? A plataforma do engano. Todo e qualquer que ensina mentiras para a sua igreja, para o seu povo, para as pessoas, está sobre a mesma plataforma do diabo, irmãos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, esses artifícios usados pelo adversário têm por objetivo afastar as pessoas de Deus. Amados, eu queria exemplificar isso que nós estamos falando aqui com a história de Jeroboão. Rei Jeroboão foi feito rei pelo próprio Eterno. O Eterno lhe deu as 10 tribos. Das 12 tribos de Israel, o Eterno deu a Jeroboão 10 tribos. Só que quando foi se aproximando das festas do Eterno, festas em que todo o povo judeu se reúne em Jerusalém, o que Jeroboão pensou? Se nós nos reunirmos com as outras 2 tribos, eles verão lá alguém que é legítimo, filho legítimo de Salomão, é verdadeiramente o herdeiro do trono. Essas pessoas vão me abandonar, essas pessoas vão ficar por lá mesmo, não vão me reconhecer mais como rei. Então o que ele pensou? Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer as nossas festas aqui, vamos celebrar aqui, não vamos para lá. Então Jeroboão, que era para zelar pelas 10 tribos, liderar como um verdadeiro líder, manter aquelas 10 tribos na presença do Eterno, ele fez exatamente o contrário. Ele mudou as datas das festas, ele criou o seu próprio sacerdócio, começou a oferecer sacrifícios de maneira inadequada, ou seja, ele criou uma outra religião, uma religião paralela àquela que o Eterno tinha estabelecido. O Eterno se agradou disso? Não se agradou, porque ele estava colocando 10 tribos no erro, irmãos. Jeroboão criou mandamentos paralelos, ensinamentos paralelos àqueles que o Eterno já havia estabelecido. As pessoas estão criando mandamentos, ensinamentos paralelos àqueles que o Eterno já ensinou, e falam em nome de Deus, falam em nome de Yeshua. Amados, o Eterno não está nisso. O Eterno tem compromisso com aqueles que observam, respeitam, temem a sua palavra como ela é. Então olha só como isso é temeroso. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 15. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 15. Olha só.
No final das contas, esse homem acabou levando o povo à destruição. Esse homem foi responsável para afastar diversas pessoas da presença do Eterno e ao cativeiro. De Jeroboão não sobrou nenhum só filho para contar a história, porque a ira do Eterno veio sobre eles. Porque quando uma liderança, irmãos, comete esse tipo de erro, ele não está se perdendo sozinho, ele está colocando diversas pessoas na perdição também. Mas quando Jeroboão faz essas coisas, ele faz para quem? Ele faz para Deus? Não, é como o diabo, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Quando Jeroboão criou essa nova religião, esses mandamentos paralelos, ele estava fazendo daquilo que lhe era próprio, era da sua cabeça. Deixou de servir o Eterno, deixou de honrar o Eterno. Então o texto, segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 15, deixa claro para nós, para quem Jeroboão fez essas coisas. Olha lá, e ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Para quem Jeroboão fez essas coisas, irmãos? Para os demônios, está dizendo o texto. Então, esse é o motivo pelo qual o livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 15, diz que ficarão de fora os que amam e cometem a mentira. Então, tanto os que amam quanto os que cometem a mentira estarão de fora. E aqui eu queria fazer um alerta, principalmente aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Estude as Escrituras. Procure ver se aquilo que te ensinaram está relacionado verdadeiramente com os ensinos das Escrituras. As Escrituras Sagradas são literatura judaica. Nós estamos falando de um livro judaico, de conceitos judaicos. Não podemos ocidentalizar as Escrituras ou trazê-la para a nossa cultura ocidentalizada. Precisamos viver as Escrituras dentro do seu conceito literário. Precisamos trazer as Escrituras para a sua realidade, para o seu contexto original, e vivermos isso de maneira plena, para não ficarmos fora do reino. O próprio Yeshua nos alertou. Quantos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz maravilhas no teu nome, expulsei demônios no teu nome? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque praticaste a iniquidade. A Escritura diz que a iniquidade é pecado, e a Escritura também diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? Transgressão da lei. Procure analisar essas questões, procure estudar as Escrituras. Se precisar de nós em alguma coisa, nós estamos à disposição. Mas o texto diz claramente que todo aquele que ama e pratica a mentira, comete a mentira, não entrará no reino. Então busque a verdade, porque a verdade, ela verdadeiramente é o que liberta. Para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de ler somente Eclesiastes capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 14, e encerramos a nossa reflexão. Olha só o que diz o texto: e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudo é enfado da carne. E de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isto é o dever de todo homem. Não está dizendo que é o dever de todo judeu. Está dizendo que é dever de todo homem guardar os seus mandamentos. Por que eu tenho que guardar os mandamentos? E esse é todo o dever do homem. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Por isso que eu preciso observar os mandamentos. Minha vida precisa estar enquadrada nos mandamentos, porque Ele vai trazer juízo a toda obra. Se as minhas obras não estiverem enquadradas nos mandamentos, é o que está lá em Apocalipse capítulo 22, 14 e 15. O critério para ter acesso à árvore da vida: bem-aventurados que guardam os mandamentos, porque eles terão acesso à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas.
Então o texto de Eclesiastes diz bem, porque Deus há de trazer juízo toda obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então fica aqui o nosso alerta. Que o Eterno te abençoe. Mais uma vez quero pedir a você que se inscreva no canal da CMB, deixe seu like, não gostou, deixe seu dislike, faça seu comentário, entre em contato conosco. Então, até a próxima semana com o próximo vídeo. Shalom, Lehitraot.